Bom, vamos mudar um pouco de assunto. Falar o quê? Do Gabigol? Pode ser, Ricardo? Gabigol, Cruzeiro, que não tem esse aporte de Bet como seu principal financiador. Tem o patrocínio, né? Tem o patrocínio, Bet, mas o principal Pedrinho... financiador é o seu dono, o dono da SAF, que está montando um timaço lá, trazendo o Gabigol, que foi anunciado aí na virada do ano. Era o que se esperava, né? Era. O Gabigol já tinha sinalizado isso, né? Que o destino dele seria Minas, seria Belo Horizonte, chegou no Cruzeiro. E é uma bela contratação, viu, Fernandinho? Eu acho que o Gabigol cairia bem em qualquer clube do futebol brasileiro. Talvez só não no Flamengo, até por ter, para mim, o melhor centroavante do Brasil, que é o Pedro. Não, mas pelo Pedro estar lá, que está recuperando de lesão, mas o Pedro realmente é o melhor atacante do futebol brasileiro. E como o Gabigol, quando jogaram juntos, depois ele acabou dizendo que ele preferia jogar como 9 e disputar a posição com o Pedro, aí ficou complicado, né? E aí o Gabigol sai, mas é uma bela contratação do Cruzeiro, um movimento interessante, um jogador que sai aí com passe não tem mais passe, né? Com os direitos aí, sem ter que investir esse dinheiro, sem ter que pagar para um outro clube, que era o Flamengo. Então foi um belo negócio. O Gabigol com 28 anos, tem muita bola ainda para jogar, tem uma capacidade técnica impressionante, é um jogador raro com esse talento no futebol brasileiro hoje, e é uma grande contratação. Eu não tenho dúvida que o futebol tem de sobra para jogar ainda lá no Cruzeiro e vai ser um grande destaque do futebol brasileiro. O grande problema quando você traz um cara desse tamanho, com essa expectativa, é que se espera tudo dele. Ele tem que resolver tudo, desde o ônibus atrasado, da falta da chuteira para o fulano. O Cruzeiro está montando um time para poder fazer o Gabigol ser o cara realmente? Mudou o perfil de contratação esse ano, né, Fernandinho? O ano passado a gente teve um Cruzeiro que gastou muito dinheiro na janela, foram cerca de 200 milhões aí, né, que o Pedrinho investiu, e agora está se aproveitando, né, de algumas oportunidades. O Gabigol foi uma delas, o Dudu é outra delas, o Fagner é uma oportunidade de composição junto com o Corinthians, ainda não foi confirmado, mas é um perfil de jogador mais experiente. O Gabigol, como o Veloso disse, tem 28 anos, mas é um jogador vencedor, ganhou tudo no Flamengo. O Fagner é um jogador mais experiente, mas também passou por todas as fases, desde as mais vencedoras até as mais apertadas do Corinthians. O Dudu é outro jogador que se destacou muito em uma década do Palmeiras, em que o Palmeiras foi protagonista do futebol nacional. Então, assim, do goleiro até o centroavante, o Cruzeiro está montando esse time de jogadores experientes. Está tentando fazer ali uma composição de jogadores que estão acostumados a vencer para devolver o clube a esse patamar de volta, né? Porque o Cruzeiro passou por um momento de quase desaparecer, né? Ali 2019 até 2021 foi um momento muito complicado para o Cruzeiro, quase caiu para a Série C, inclusive, teve a 2 pontos de entrar na zona de rebaixamento da Série B para a Série C, e aí depois, né, tem essa retomada no final de 21, 22 entra o Ronaldo, muda um pouco a chave, e quando o Ronaldo passa para o Pedrinho, aí o clube entra numa nova divisão, entra num novo patamar, e agora eu acho que é o segundo passo, né? O Pedrinho chega para trazer o time de volta, inclusive conseguiu chegar na final da Sul-Americana. Agora talvez ele queira o protagonismo no futebol nacional novamente, tanto para brigar em brasileiro quanto nas Copas. Uma coisa legal que a gente está vendo duplas sendo formadas, no Corinthians, Depay e Yuri Alberto. Aí você vê aí, por possível, Dudu e Gabigol. A gente tinha no Flamengo lá o Pedro com o Bruno Henrique. Gabigol e Bruno Henrique. O Palmeiras com o Paulinho pode ter uma dupla com o Flávio Lopes. Isso foi muito comum durante um bom tempo no futebol. Pelé e Coutinho, Casal 20 Washington, que era o Casal 20. Você tinha várias duplas, Pantera e o Túlio no Botafogo. Isso foi uma coisa que sumiu um pouco no futebol brasileiro. Talvez agora a gente comece a ver isso de novo. E é muito legal, porque quando dá resultado é sensacional. É porque teve a tendência de jogar com ponta, né? E aí você jogava com 3 atacantes sempre. O Corinthians, ano passado, só funcionou quando passou a jogar com 2 atacantes, com Memphis e Yuri. Claro que o Garro chegava quase como 3º atacante, mas é uma outra formatação, uma outra forma de jogar. E eu fico muito curioso, Fernandinho, para entender como vai funcionar esse Cruzeiro, porque o Fernando Diniz é o treinador desse Cruzeiro, né? E o Fernando Diniz é um cara muito afeito ao jogo ofensivo, a um jogo com apoio de toque de bola, mas com bastante velocidade. Com tantos jogadores experientes assim, o Cruzeiro contratou também o Bolassi, que estava no Criciúma. Precisa ver como é que isso vai funcionar. O próprio Gabigol foi questionado disso. É um time com campeão da Libertadores com um time mais experiente. Que já era mais experiente. Mas o John Kennedy corria por todos eles. O Cano já era bem experiente, quer dizer. Me parece que está sendo montado algo mais ou menos parecido com o que foi o Fluminense. Um fenômeno que a gente está vendo, Veloso, em cima disso do Gabigol e do Rony, a gente está vendo um futebol brasileiro sendo mais construído ofensivamente, coisa que a gente a gente perdeu um pouco isso. Tinha mais um time sempre com meio campo muito forte, com marcação. Hoje estão se preocupando lá desse pedaço para cá, para o gol, né?
Mas isso também é em cima do que a gente está discutindo aqui sobre os valores que o futebol brasileiro está conseguindo produzir. Porque você contratar atacante é muito mais caro, né, Fernandinho? Já dizia, tem uma frase aí que o gol custa caro, né? Ah, sim. Então, para você contratar atacantes de qualidade como nós estamos vendo hoje, é difícil, né? Você vê você estava falando de duplas. Funcionou muito bem o ano passado, Paulinho e Hulk no Galo, né? Também. Muito tempo, os dois ali, pelo menos 2 anos do Paulinho que chegou no Galo, funcionou muito bem. Então, assim, é um movimento do futebol brasileiro de trazer jogadores importantes que custam caro em função de tudo que a gente está vendo acontecer nesse momento. Então, realmente, é um movimento que a gente esperava, porque o futebol brasileiro a gente estava com dificuldade de ver grandes jogos, grandes jogadores, a garotada indo embora muito cedo. E hoje, finalmente, a gente está vendo que os clubes têm um poder de compra maior, né? E isso está trazendo jogadores que são interessantes, que ainda tem muito a oferecer, como o Gabigol, que não vai embora, mas tem um salário bom, que para ele é ótimo continuar no Brasil, que eu não tenho dúvida que ele, com o contrato livre para negociar com qualquer clube, eu não tenho dúvida que deve ter aparecido clubes da Ásia, própria Europa, mais um segundo escalão, com oportunidades para o Gabigol. Mas ele preferiu ficar aqui até em função do que ele tem, né, do que ele esperava e conseguiu um contrato bom com o Cruzeiro. Então isso está fazendo toda a diferença. Eu acho que esse é o ponto relevante. Os grandes caras do ataque, pelo menos do futebol nacional, não tem essa necessidade de ir para o exterior, porque assim, o que o Gabriel ganha no Brasil, o que o Dudu ganhou muito tempo no Palmeiras e vai ganhar no Cruzeiro, o próprio Memphis agora, é maior do que alguns é maior o salário do que alguns atacantes que jogam no segundo escalão ou até times de primeiro escalão do futebol europeu. A mesma coisa acontece com os treinadores. Então, o futebol brasileiro tem mais capacidade. É que os mais jovens... O Luiz Henrique foi embora, o Estevam está indo embora. Vai ter o sonho também de um cara com 18 anos de jogar uma Champions League, de jogar nos principais clubes do mundo e tal. O Gabriel, se saísse do Brasil hoje, não ia jogar no Real Madrid, não ia jogar nos principais clubes da Europa. Então, para ele jogar num clube de segundo escalão, talvez ele ganhe menos do que ele ganhava no Flamengo. Você vê que o Abel, o Sport, tentou levar o técnico do Palmeiras, o salário era menor. Mas acho que o que acendeu, talvez, não sei se acendeu o alerta, mas é uma constatação disso, é que a gente tem um campeonato brasileiro terminando com os 2 artilheiros com 15 gols. É muito pouco. Talvez para o espetáculo, para o negócio, para o que o futebol precisa, está na hora de a gente começar a jogar para ganhar. Primeiro a gente entra para não perder e depois ver se ganha. Eu acho que essa mentalidade tem que mudar no futebol brasileiro. E a gente vê times como o Botafogo esse ano, por exemplo, né, investindo em atacante, né, em pessoal de frente. Não teve o artilheiro do campeonato, mas foi o time que mais encantou por ser um jogo ofensivo, por ser um jogo vertical, para frente. Tanto é que o Botafogo, os melhores jogos do Botafogo foram de times que também atacaram o Botafogo, né? Aqueles times que o Botafogo encontrou na retranquinha ali, ficou fechado esperando, o Botafogo teve dificuldade. Mas quando foi aquele jogo franco, né, de atacando o outro, foram os melhores jogos que a gente viu. E o Flamengo fez um campeonato, né, de altos e baixos no Campeonato Brasileiro, mas na Copa do Brasil, onde o Gabriel foi o grande destaque, principalmente da final, foi justamente o jogo em que o Flamengo dominou o Atlético Mineiro, né? Tanto no primeiro jogo quanto no segundo jogo, o volume do Flamengo, né, e também a objetividade do Flamengo foi muito maior do que do time do Atlético, né? Jogando no Maracanã ou na Arena do Atlético. Então a gente tem aí, né, de fato, Fernandinho, essa mudança agora, né, no último campeonato, e a gente espera que continue para que a gente veja mais gols, né? É tendência isso? Tomara que seja uma tendência, né? De times verticais, de times que procurem a vitória, de times que não tenham medo. Mas aí a gente esbarra naquele negócio também, né? Paciência da torcida, porque o próprio Diniz é um cara que gosta desse futebol para frente, de toque de bola. Mas nem sempre dá certo. Então tem aí, né, esse contraponto que é o medo dos treinadores de que tipo, o resultado não chega, a vitória não chega no final de semana, a pressão já começa, o dirigente já não garante. Então é sempre aquele equilíbrio para a gente ter aí um ambiente saudável, que a gente sabe que no futebol muda assim. Fazer um exercício aqui, quais times você acha que estão montando elencos para ir para cima, para fazer esse tipo de jogo do Botafogo? Eu acho que tá aumentando esses times aí, né? Há algum tempo a gente falava Palmeiras e Flamengo. Hoje a gente tem o Botafogo também, o Palmeiras e Flamengo continuam montando times fortes, times competitivos que vão brigar por título. Hoje tem um time hoje já temos o Corinthians forte, que pode ser uma surpresa aí, voltando, né, a ser mais competitivo. A gente tem o Cruzeiro, dependendo do acerto. Eu não acredito no Cruzeiro com o Fernando Diniz. Eu acho que o Fernando Diniz não tem característica aí para ser esse treinador. Nós vimos a chegada dele no Cruzeiro, o que aconteceu com o Cruzeiro, né?
quase, que acabou sendo trocado, foi mantido, mas eu não sei. Eu acho que o Cruzeiro ainda precisa